Há mudanças que não começam com grandes planos, mas com um gesto quase invisível. Esta não é a história de alguém perfeito, nem de alguém com uma vida organizada. É a história de uma pessoa comum, que vivia atrasada, cercada de bagunça e cansaço, e que decidiu testar algo tão simples que parecia não fazer diferença. Uma única regra aplicada todos os dias por 30 dias. Existia uma mulher chamada Ana. Sua casa não era grande, mas parecia sempre pequena demais para tanta bagunça. A pia vivia cheia, o quarto vivia em desordem, o guarda-roupa parecia um campo de batalha. Mas o pior não estava nas coisas espalhadas, estava dentro dela. Ana carregava a sensação constante de estar falhando. Começava dietas e parava na primeira semana. Iniciava cadernos de organização e abandonava na terceira página. Prometia mudar a rotina e voltava ao velho padrão em poucos dias. Todas as manhãs, o mesmo roteiro. O despertador tocava, ela apertava a soneca 3 vezes, levantava atrasada, se trocava correndo no meio do caos, tropeçando em roupas no chão. No trabalho, a cabeça ficava pesada, como se estivesse sempre devendo algo a si mesma. À noite, voltava para casa exausta, olhava a pia, o chão, a cama desarrumada e dizia para si: hoje não, hoje eu só vou descansar um pouco. Segunda-feira eu começo de verdade. Mas as segundas iam passando, uma atrás da outra, e nada começava. Até que, numa noite qualquer, algo diferente aconteceu. Ana estava deitada no sofá, com o celular na mão, rolando o vídeo sem prestar atenção, enquanto a televisão fazia barulho ao fundo. A luz da tela iluminava o rosto cansado. Em um desses vídeos, alguém dizia: não é o tamanho da mudança que transforma sua vida, é aquilo que você faz todos os dias, mesmo quando não está afim. Ela quase passou direto, mas alguma coisa a fez parar. Repetiu em voz baixa: todos os dias, mesmo sem vontade. Naquele momento, ela percebeu que o problema não era só a falta de tempo, nem só a falta de motivação. O problema era o tipo de promessa que ela fazia. Sempre gigantesca, sempre pesada, sempre impossível de manter quando a vida apertava. Promessas como "vou mudar tudo a partir de amanhã" serviam mais para alimentar culpa do que para construir mudança. Então, pela primeira vez, ela decidiu tentar algo diferente. Nada de plano perfeito, nada de transformação total, apenas uma regra simples. Sentou-se na mesa, pegou um caderno velho e escreveu na primeira página, em letras grandes, regra dos 30 dias. Abaixo anotou: durante 30 dias, todos os dias, eu vou fazer uma coisa, por menor que seja, que deixe minha vida um pouco melhor do que estava de manhã. Não importa se eu estou cansada, triste ou ocupada. Uma coisa por dia, sem negociar. Ela leu em voz alta, como se estivesse assinando um contrato com a própria alma. Não prometeu uma casa impecável, nem uma mente zen. Prometeu um passo. No primeiro dia, a tentação foi fazer uma lista enorme, reorganizar tudo, mudar o mundo em poucas horas. Mas Ana lembrou da regra, simples e possível. Então, escolheu algo ridiculamente pequeno. Levantou, arrumou apenas a cama, esticou o lençol, alinhou o travesseiro, tirou a roupa jogada em cima. Demorou menos de 2 minutos. Olhando a cama pronta, sentiu uma sensação estranha, quase infantil, de pequena conquista. Não era uma casa nova, mas era um ponto de ordem em meio ao caos. Foi dormir pensando: hoje eu cumpri. No segundo dia, ao chegar do trabalho, a velha voz interna apareceu: você está cansada demais, deixa para amanhã. Ela respirou fundo e buscou outra ação simples. Foi até a cozinha e decidiu lavar apenas a pia de pratos. Não o chão, não o fogão, não o armário, só a pia. A água morna escorrendo, o som dos pratos se encaixando, o espaço limpo surgindo. De repente, aquele ponto brilhando na cozinha parecia maior do que realmente era. De novo, levaram poucos minutos. No terceiro dia, escolheu uma nova ação. Pegou uma sacola e recolheu apenas o lixo visível da sala. Papéis, embalagens, coisas que não deveriam estar ali.
No quarto dia, não mexeu em nada físico. Sentou-se alguns minutos e escreveu em uma folha 3 coisas importantes que vinha adiando há meses. No quinto dia, decidiu caminhar apenas 10 minutos ao redor do quarteirão. No sexto, desligou o celular meia hora antes de dormir e ficou em silêncio consigo mesma. No sétimo, não inventou novidade, apenas revisou o caderno e marcou um X em cada dia cumprido. Ao fim da primeira semana, ninguém de fora diria que a vida de Ana tinha mudado. Ela ainda morava no mesmo lugar, ainda trabalhava no mesmo emprego, ainda tinha problemas e contas. Mas algo essencial dentro dela começou a se reorganizar. 7 dias seguidos cumprindo a própria palavra. 7 pequenas provas de que talvez não fosse tão fraca quanto pensava. O mundo exterior era o mesmo, mas o olhar sobre si mesma não era mais igual. Na segunda semana, as mudanças ficaram mais visíveis. A cama arrumada pela manhã virou hábito quase automático. A pia dificilmente passava a noite completamente lotada. Ela escolheu organizar uma gaveta inteira, separar algumas roupas para doação, criar um cantinho fixo para guardar chaves, carteira e bolsa. Pequenos ajustes que, somados, deixavam a casa um pouco menos opressora. O que antes era um cenário de derrota começou a parecer um lugar em processo. Pela primeira vez, ela sentia que a casa refletia algo em movimento, não apenas abandono. Mas foi na terceira semana que a regra foi realmente testada. Um daqueles dias que pareciam conspirar contra qualquer tentativa de mudança. Problema no trabalho, discussão boba, trânsito travado, chuva forte. Ana chegou em casa encharcada, carregando o peso do mundo nos ombros. Quando abriu a porta e viu a sala meio arrumada, meio bagunçada, a primeira reação foi se jogar no sofá e deixar tudo para depois. Hoje não dá, hoje eu mereço falhar, pensou. A velha promessa de amanhã eu compenso sussurrava no ouvido, sedutora. Ela ficou alguns minutos imóvel, olhando para o teto. Poderia muito bem desistir ali, como tantas outras vezes. Mas então seus olhos caíram sobre o caderno dos 30 dias em cima da mesa. Viu os X marcados, um por um. Não eram perfeitos, não eram grandes, mas estavam lá. De repente, entendeu algo simples e duro. Se quebrasse a regra naquela noite, não estaria perdendo apenas um dia. Estaria confirmando a história antiga de que nunca consegue ir até o fim. Com esforço, levantou-se. Escolheu a menor ação possível. Pegou uma sacola de lixo e recolheu apenas o que via na sala. Papéis, copos, embalagens. Depois, jogou tudo fora, lavou as mãos e voltou a olhar o ambiente. A mudança era quase imperceptível para qualquer outra pessoa, mas para ela significava tudo. A antiga Ana teria se jogado no sofá e se afogado em culpa. A nova Ana, mesmo exausta, tinha honrado a própria palavra por mais um dia. Na quarta semana, a sensação de identidade começou a mudar. A casa estava longe de ser perfeita, mas claramente diferente. Havia espaços livres, superfícies visíveis, cantos organizados. Ana começou a planejar melhor os dias. Decidiu definir um horário mais fixo para dormir, preparar algumas refeições simples com antecedência, separar a roupa do dia seguinte antes de deitar. Nada disso era obrigatório pela regra, mas parecia uma consequência natural dela. Ela não agia mais como uma visitante em sua própria casa. Agia como alguém que cuida. Quando o dia 30 chegou, não houve fogos de artifício, nem festa, nem transformação cinematográfica. Havia uma mulher sentada à mesa, folheando seu caderno de anotações. Em cada página, um pequeno registro de ação. Arrumar a cama, lavar a pia, doar roupas, caminhar, escrever, organizar uma prateleira, fazer uma ligação importante, desligar o celular um pouco mais cedo, limpar um canto específico, revisar a semana. Cada dia, uma decisão simples. Sozinha, cada ação parecia quase insignificante.
Ana olhou ao redor. A mesma casa pequena, o mesmo sofá, o mesmo piso. Só que agora tudo parecia respirar. Havia espaço para andar, espaço para pensar, espaço para fazer pausas. Mais do que isso, havia um novo tipo de respeito por si mesma. Ela não tinha virado outra pessoa, mas tinha reencontrado uma parte de si que achava perdida. A parte que começa e continua, mesmo quando é difícil. Percebeu então que a regra simples tinha feito algo muito mais profundo do que organizar objetos. Tinha organizado a relação dela com a própria palavra. A regra dos 30 dias não era mágica, não prometia uma vida perfeita, não apagava problemas, não transformava ninguém em super-herói. Ela fazia outra coisa, muito mais silenciosa e poderosa. Provava, dia após dia, que uma pessoa comum é capaz de agir, ainda que em passos pequenos, com consistência. E é exatamente essa consistência que, com o tempo, muda tudo. Talvez, olhando de fora, alguém pense, mas é só arrumar a cama, lavar um prato, jogar um lixo fora. E é verdade, é só isso. Só que é isso todos os dias. É isso quando a mente diz que não vale a pena. É isso quando o corpo pede para desistir. É isso quando ninguém está vendo, quando não há aplausos, quando não há recompensa imediata. É nesse tipo de silêncio que uma vida nova começa. A pergunta agora não é se a regra funcionou para Ana. A pergunta é: o que aconteceria se você, nos próximos 30 dias, aceitasse viver sobre uma regra tão simples quanto essa? Uma ação pequena por dia, que deixa a sua vida um pouco melhor do que estava de manhã. Não precisa ser a mesma que a dela. Pode ser arrumar uma parte da casa, caminhar alguns minutos, ler algumas páginas, escrever 3 linhas num caderno, desligar o celular mais cedo. O importante é ser possível até nos dias ruins. O importante é não ser negociável. Você não precisa acreditar em grandes promessas. Não precisa esperar pela segunda-feira perfeita, pelo mês perfeito, pelo ano novo. Pode começar hoje, exatamente do jeito que está, com o que tem nas mãos. Pegue um papel e escreva o nome da sua própria regra. Depois, marque os dias, um por um. Quando chegar ao dia 30, talvez sua casa ainda não seja um cenário de revista. Mas, se você tiver sido fiel a si mesmo, algo muito maior terá mudado, a maneira como você se vê. Se essa história te fez pensar, e se você valorizar conteúdo que vai além do óbvio, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder as próximas lições de vida e histórias profundas. Juntos, podemos construir bases mais fortes. E por favor, compartilhe este vídeo com um amigo, colega ou familiar que precisa ouvir essa história. Um compartilhamento seu pode mudar a perspectiva de alguém hoje. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade que busca profundidade. Veja você no próximo vídeo.